Você sabia que existem diversas formas de se calcular o valor justo de uma empresa? É possível usar métodos comuns, como fluxo caixa descontado, o valor patrimonial, o método Venture Capital, entre muitos outros. Mas uma das formas mais utilizadas para você estimar o valor justo de uma empresa é o método de múltiplos. Mas nesse vídeo nós vamos falar tudo o que você precisa saber para poder entender como funciona a metodologia na prática. Fala empreendedor e empreendedora, eu sou Leonardo Brasil, aqui da Startup Hero, e vamos falar de valuation hoje. Mas antes de mais nada, eu quero fazer um alerta aqui. Esse vídeo ele vai abordar uma técnica de valuation que ela é um pouquinho complexa. Então, se você tiver qualquer dificuldade para poder entender o que a gente está falando aqui, o tema que a gente está abordando, deixa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. Bom, antes de entender o que é a abordagem de múltiplos, a gente precisa entender o que efetivamente é um múltiplo. E o múltiplo basicamente é o resultado da divisão do preço por um indicador financeiro. E é isso, preço sobre o indicador financeiro. É assim que funciona a fórmula. E o preço que eu estou me referindo aqui, quando a gente fala de valuation, nada mais é do que o valor de mercado de uma empresa. Então, para você achar um múltiplo, você divide o valor de mercado de uma empresa por um indicador financeiro específico. E esse valor de empresa que a gente está falando, esse valuation, pode ser feito de duas formas. Você consegue encontrar ele de duas maneiras diferentes. Então, a primeira forma de você entender e saber o preço de uma empresa, se essa empresa tem ações abertas na Bolsa de Valores, o seu valor pode ser obtido pelo preço ao qual as suas ações estão sendo negociadas. E alguns exemplos de empresas que têm ações negociadas na Bolsa e todo mundo conhece são a Vale, a Petrobras, a Ambev e muitas outras. Então o valor dessas empresas é baseado pelo preço de cada ação na Bolsa de Valores vezes o número de ações que estão em circulação. Já a segunda forma de você obter o preço de uma empresa, se essa empresa tem capital fechado, ou seja, não negocia na Bolsa de Valores, é você fazendo um valuation com empresas especialistas como a Startup Hero. E como exemplo de empresas que têm capital fechado, eu consigo citar a Rede Globo e as startups como a SpaceX, o Quinto Andar e a Loft. Essas empresas elas são avaliadas através de métodos de valuation, ou seja, metodologias financeiras que calculam qual é o valor de mercado justo de uma empresa. Mas eu imagino que você deve estar pensando, tá bom, Léo, beleza. O múltiplo nada mais é do que o valor de uma empresa dividido por um indicador financeiro. Mas qual indicador financeiro eu devo usar para poder avaliar a minha empresa? Bom, os indicadores, eles são ferramentas que te ajudam a saber o desempenho financeiro de um negócio e também saber quais são as perspectivas futuras que ele tem. Mas você precisa ter em mente que os múltiplos, eles são usados para tomar decisões que são delicadas e que muitas vezes são dinâmicas, como por exemplo, em processos de compra e venda. Então por isso que nós da Startup Hero, que somos profissionais que já fizeram mais de 800 valuations, temos total capacidade de fazer valuations de empresas totalmente diferentes, a gente prefere utilizar múltiplos que levem em conta o melhor e o principal objetivo de uma empresa, que é gerar lucros. E o múltiplo mais apropriado para isso é o de preço sobre lucro, que basicamente mostra quantas vezes a empresa precisa gerar aquele lucro para pagar o preço que ela está sendo vendida. Então, se você for vender a sua empresa, por exemplo, por 6 vezes o lucro dela, isso quer dizer que em 6 anos de lucro, aquela pessoa que vai ter comprado a sua empresa vai ter o retorno do investimento dela. Bom, e assim, para você calcular esse valor justo da sua empresa utilizando o método de múltiplos, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que descobrir qual é o múltiplo de lucro do setor da sua empresa. Existem diversas formas de você fazer isso, tá? Geralmente você pode observar empresas parecidas com a sua na Bolsa de Valores e ver quais são os múltiplos que estão sendo negociados e fazer uma média entre eles. Uma boa dica é você usar sites de bases de dados financeiras, como o Status Invest, para você poder achar esses valores facilmente. Você também pode utilizar bases de dados para empresas fechadas, como o Crunchbase. Então você pega essas duas bases de dados e faz uma média entre elas. Então vamos dizer que o múltiplo geralmente ele varia entre 4 a 15 vezes, dependendo da atratividade do setor, da capacidade de crescimento e da margem praticada. E aí como que você vai fazer, tá? Você vai pegar o lucro da sua empresa estimado para os próximos 12 meses, mais um lucro que você tenha feito, uma projeção realística, tá? Nada de algo absurdo, e vai multiplicar por esse múltiplo que você encontrou do setor. Bom, depois que você faz isso, pronto, você já tem o que a gente chama de valor do empreendimento, que é o Enterprise Value, que é o valor da sua empresa segundo o múltiplo de lucro desse setor. Só que assim, não acabou, tá?
Para você chegar no valor real, no valor justo de mercado da sua empresa, você tem que pegar esse valor que você encontrou, que é o Enterprise Value, e diminuir a dívida líquida do seu negócio, ou seja, os ativos menos os passivos que a sua empresa tem. Aí sim, pronto, você já sabe qual é o valor da sua empresa, o valor justo, segundo o múltiplo de lucro líquido do seu setor. E uma outra forma de calcular múltiplos bem comum é utilizar o múltiplo de preço sobre receita, que ele mostra quantas vezes a sua empresa se pagaria se a margem de lucro dela fosse de 100%. Traduzindo aqui, né? Isso quer dizer quantas vezes a empresa vale em relação ao seu faturamento anual. Então vamos imaginar que você fez essa conta para sua empresa e o resultado deu 2, tá? O preço sobre a sua receita deu 2. Isso quer dizer que se toda a receita gerada pela sua empresa ela virasse lucro, ela se pagaria em 2 anos. O que sabemos que é impossível, né? Demora um pouquinho mais do que isso. E para calcular o valor justo da empresa na prática, utilizando esse múltiplo, é bem parecido com o múltiplo de lucro, tá? Primeiro você descobre qual é o múltiplo de receita médio praticado pelo setor da sua empresa e depois multiplica isso pela receita anual da empresa nos próximos 12 meses. E dessa forma, a gente vai chegar novamente ao Enterprise Value, que é o valor do empreendimento estimado. E novamente você vai diminuir disso a dívida líquida, ou seja, ativos menos passivos da sua empresa e chega no valor justo do negócio, utilizando o múltiplo de receita. Se você fizer o valor justo da sua empresa segundo esses dois múltiplos, você provavelmente vai perceber que um valor é diferente do outro e às vezes pode ter uma diferença até muito grande. Então, em casos como esse, a nossa sugestão é você fazer uma média entre os dois valores, uma média entre o múltiplo de lucro e o múltiplo de receita, pois isso faz com que você tenha um valor mais justo para o seu negócio. Uma outra opção é você também só utilizar o múltiplo de lucro, porque no final das contas, o que importa para uma empresa mesmo é a capacidade que ela tem de gerar lucro futuro. Então, esses são os dois tipos mais comuns de análise de múltiplos que existem. A gente utiliza muito aqui na Startup Hero essas duas abordagens. Mas não são as únicas, tá? Existem preços sobre EBITDA, preço sobre valor patrimonial e por aí vai, uma infinidade de múltiplos, tá? Então, assim, para resumir, o múltiplo, explicando de uma forma mais simples, é como se ele fosse o câmbio de uma empresa. Não tem um câmbio? Quando você vai comprar $1, você não pega assim, para eu comprar $1 eu preciso de R$5, por exemplo? Então, é a mesma lógica. Quando a gente faz o valuation de uma empresa aqui na Startup Hero, usando essa abordagem, né, de múltiplos, a gente vai no mercado, tá? Busca empresas semelhantes à sua, analisando tamanho, setor, concorrência e vê qual é esse câmbio da empresa, ou seja, como é que o mercado está pagando para um negócio como esse. Então, por exemplo, vou chutar aqui. Imagina que empresa de tecnologia vale 5 vezes a receita, empresa do setor financeiro vale 9 vezes o lucro e por aí vai. A gente faz uma pesquisa de mercado para encontrar esse valor justo da sua empresa e comparando com empresas que estejam no seu setor e tenham feito transações, como por exemplo, compra, venda, tenham recebido investimento e a gente consegue utilizar o múltiplo dessas empresas e comparar com a sua. E além disso, quando a gente vai fazer um valuation, a gente também busca entender o momento do que a sua empresa está e o cenário que está envolvido para a gente poder fazer uma base e uma análise bem justa do seu negócio, tá? Então a abordagem de múltiplo é uma das melhores formas de você trazer esse valor justo de uma empresa. E ela acaba sendo uma abordagem mais simples que outras técnicas que a gente até já ensinou aqui no canal, como o fluxo de caixa descontado. Mas mesmo sendo bem completa, né, é óbvio que a abordagem de múltiplo ela tem algumas limitações que você tem que balancear com outras metodologias quando você fizer o valuation da sua empresa. Por isso que aqui na Startup Hero a gente analisa detalhadamente cada perfil de empresa e a partir disso a gente entende quais são as melhores metodologias para avaliar o seu negócio. O que a gente faz aqui, tá? A gente gosta de utilizar até 4 metodologias de avaliação. Então a gente faz uma metodologia que pode ser o fluxo caixa descontado, o método Venture Capital, a própria análise de múltiplos, entre outras, para que cada metodologia dê um valor, né? Porque cada metodologia olha um aspecto da empresa e a partir disso a gente faz uma média entre essas metodologias para tirar o viés de cada uma. Então, assim, deixando de fazer jabá aqui da Startup Hero, se você precisar saber quanto vale a sua empresa, eu vou deixar aqui o link na descrição para você acessar o nosso site, tá? Clicando nele, você vai conhecer um pouquinho mais sobre os nossos serviços, sobre os valuations que a gente já fez, né? A gente já fez mais de 800 valuations ao longo da nossa vida e a gente com certeza vai conseguir te ajudar a saber o valor justo do seu negócio. E se você gostou desse vídeo e quer ficar ligado em mais vídeos sobre gestão, startup, finanças, deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma novidade. Bom, é isso, empreendedores. Eu sou o Leonardo Brasil aqui da Startup Hero e eu te vejo no próximo vídeo.